Boa noite, estamos na nossa aula da série de Bereshit, Gênesis, da aula de número 68. E finalmente aqui em Israel, a gente se comportou direitinho, a gente pôde voltar agora para a sinagoga, óbvio, com restrições e tal, com muita cautela, mas podemos em boa hora voltar para a sinagoga e que logo no Brasil tudo também se resolva. Então, que esse estudo seja também em cura completa a todos que estão com qualquer tipo de doença, também todos os doentes por causa do corona, pela situação também econômica de todos, que as coisas melhorem. O que mais eu falar? Sim. Se você gosta do vídeo, curte, compartilha, se inscreve, compartilha com os amigos e vamos continuar. A aula passada, então, a gente está no capítulo, em Gênesis, Bereshit, capítulo 29, versículo, vamos começar no 30. A aula passada a gente viu sobre o casamento de Yaakov com Rachel. A gente na aula retrasada viu com Leá, que foi trocada, a gente depois viu com Rachel, viu que veio junto, cada uma serva, né? A Zilpá, que era mais nova, veio com a Leá, que era mais velha. E a Bilá, que era mais velha, veio com a Rachel mais nova, tudo uma trapaça do Lavan. A gente viu os argumentos do Lavan, a forma que ele trapaceou. A vida continua, né? Yaakov continua a vida, resolveu casar. A gente terminou a aula passada falando por que Yaakov casou com duas irmãs, como a gente viu só a aula passada. Vamos continuar. Tá bom, agora Yaakov está casado com duas irmãs. Imagina casado com duas esposas. Agora imagina se as esposas serem irmãs. Ou seja, uma situação um pouco complicada, exige um pouco de jogo de cintura a priori, né? Vamos começar desse ponto a aula de hoje, que esse assunto de duas irmãs, e a gente viu que existe a possibilidade dessas irmãs serem gêmeos, ainda mais irmãos gêmeos. Na Torá, está até clichê, já nessa altura do campeonato, é óbvio que Deus está querendo falar alguma coisa em relação a isso. Por quê? Porque toda a história da humanidade, da deturpação da humanidade é Caim e Hevel, né? Caim e Abel. A gente viu que na geração do dilúvio, a gente viu o exemplo de Lemer com duas esposas, Tzilá, e a outra se chama Adá, né? E ali o Darash comenta que assim era o costume da geração do dilúvio ter duas mulheres, lembra? Então também tem esse assunto em Yaakov, que uma era para reprodução e outra era para o prazer, né? Uma reprodução, mãe dos filhos, ficava vestida de viúva numa casa separada, criava os filhos, chorava a vida inteira. A outra é a jovem, pro prazer, tem que ficar bonita, compra presente, sem responsabilidade. Geração do dilúvio. Então a gente vê que tem dois problemas na humanidade, que a Torá já comentou, que tem relação aqui com Yaakov. O primeiro é a problemática de irmãos se matarem. E a segunda é de um homem casar com duas esposas e dividir essa função da mulher em duas funções, né? E isso também traz conflitos e é reflexo de uma cultura deturpada, assim como a Torá trouxe, que era a geração do dilúvio que Deus quis evitar. Depois continua a história. A gente vê Avraham, que tenta ter filho, tem a questão também, que casa com Sará, aí aparece na Torá a questão da esterilidade, que era estéril, certo? Isso aparece também na geração do dilúvio, que assim o Rashi fala. O que aconteceu na geração do dilúvio? A mulher que era por prazer tomava um remedinho para ficar estéril, para nunca ter filhos, assim não ficava, né? O corpo não, a princípio ficava tipo mais feia para o homem, podia manter sua beleza, não engravidava, não tinha o perigo. Então, e a gente vê que a própria Atzilá, que era do proveito, no final engravida, né? E descendente dela é a esposa de Noé. Ou seja, não só engravida, como o que sobrevive da humanidade além de Noé é essa mulher que não era para nascer, né? Tipo, interessante. Então aí Avraham casa e começa a ter um problema de novo. É uma mulher que não engravida. O que ele é obrigado? A casar com outra. Surgem os problemas, que é toda a história de Agar e Ismael. E aqui só entra um quarto problema que a Torá foca, né, da humanidade, que é a questão da ama, da patroa, com a serva, com a escrava. E ainda a patroa e a escrava casado com o mesmo homem, como elas se relacionam.
Então esse é um outro problema. E a gente vê que todos esses problemas vão ter na família de Jacó, né? Tipo, ou seja, ele vai receber o combo de todos os problemas da humanidade na casa dele. Vezes 2, porque são 4 e não 2, ou seja, é o dobro do problema. Na verdade, vezes 3, né? Na verdade, não deve crescer só a aritmética, deve ser um APG, né? Vezes 64 o problema. Ou seja, tem a questão de ele vai acabar tendo 2 esposas, que 2 escravas entram para a família também, sim, que são todas, a princípio, por opiniões, todas são irmãs. As 4 são irmãs uma das outras. Tem gêmeos aí na história, talvez, tá bom? Então, todos os problemas estão na família. Ele está fora da terra de Israel. E algumas engravidam aqui, outras não engravidam. Então, é um problema que para um ser humano comum, muito difícil é passar. Então, antes da gente entrar no problema e ver que vai causar dificuldades, a gente tem que ver antes, porque o que acontece? Quando a pessoa lê superficialmente o que vai acontecer agora, é um ótimo tema para novela, né? E aí vem a pessoa que lê superficialmente para novela e fala, uma irmã odiava a outra, e uma era um ódio que controlava, e ciúmes. E a gente está vendo isso com os olhos da nossa cultura, uma cultura deturpada, certo? O fato, vai acontecer isso na família de Jacó? Vai, tá? Numa escala muito menor. Vai por quê? Porque é do ser humano. A Torá não vem esconder as coisas e não está falando aqui de anjo, está falando de ser humano, certo? E por que vai acontecer isso? Para mostrar para a gente como o conflito vai ser resolvido. Então são conflitos muito difíceis de ser resolvidos, que talvez são todos os problemas da humanidade, tá? A gente está falando aqui de classes sociais, né, de escravidão e patroa, a gente está falando aqui de fraternidade, de igualdade, de liberdade, de o papel da mulher, né? O respeito, a criação dos filhos, tudo isso vai estar na família de Jacó. E o que Deus quer com isso? A princípio tem vários. Que Deus quer ver se na família de Jacó, que é dela que tem que surgir agora a Israel, eles conseguem resolver os conflitos de família. Porque a gente viu que tem um conflito grande do mundo, de desunião do mundo. E aqui tem vários conflitos. E nunca esse conflito foi resolvido. E dentro da família, da célula familiar, que é o importante aqui, que o judaísmo preza muito para a célula familiar, que o corona veio fazer a gente se relacionar um pouco melhor, né, com um pouco mais de intensidade na célula familiar, acontecem os problemas que acontecem na humanidade inteira também dentro da família. E quanto mais complexa a família, maior o problema que vai ter que se enfrentar. Então a Torá ela vem contar o seguinte, que como Yaakov resolveu seus problemas. E é isso que a Torá vai contar a partir de então até o final de Bereshit. Até acabar Bereshit, essa é a história. A gente vai ver que os problemas vão ser herdados pelos filhos, e aí vão ter disputa entre os próprios filhos. Isso também é resultado de tudo isso, de todos esses problemas que eu estou falando. E, então outros problemas, os problemas entre os filhos, que às vezes é um dos problemas da família. Os filhos brigam, os filhos são diferentes, os filhos querem coisas diferentes, têm visões de mundo diferentes, às vezes compatíveis com o pai, às vezes não compatíveis com o pai e com a mãe. E a gente vai ver como Jacó vai resolver todos os problemas também dos filhos. E o que Deus quer falar é o seguinte, se nessa família eles conseguem resolver o problema deles, se uma família consegue resolver esses problemas, todos esses problemas conseguem ser resolvidos, aqui tem uma esperança para toda a humanidade. Quer dizer que o mundo consegue resolver esses problemas. Quer dizer que quem sair dessa família tem a capacidade de resolver todos os problemas do mundo inteiro. Mas primeiro começa tudo de dentro para fora. Não adianta você resolver o problema do mundo se você não resolve seus próprios problemas. A gente viu que Yaakov teve problemas. Ele resolveu, está resolvendo na verdade. Tá? Depois tem a família. Se a família resolver o problema, Deus vai falar, agora eu posso fechar o livro de Bereshit
que é o livro dos patriarcas, ou seja, a história de Deus mostrando a história da humanidade até chegar a uma família que finalmente consegue resolver os conflitos da humanidade. E aí eu posso aqui terminar Bereshit, que é o início, né? Está traduzido mal feito Gênesis, né? Mas é o início. E eu posso começar outro livro, Shemot, que é a história do povo que vai sair dessa família. Porque se a família conseguir resolver esses problemas, tiver sucesso, pronto. Essa família pode constituir um povo, e agora vamos ver se o povo consegue resolver os problemas de povo e não mais de família. Porque a gente já viu que da família consegue. E tudo isso é resolvido com amor e com fraternidade. São a chave aqui. Então a gente viu que o que Yaakov está buscando, o problema principal de Yaakov é a fraternidade. É tudo que a gente explicou com Esav. O problema entre Yaakov e Esav é a fraternidade. O problema da humanidade começa na fraternidade. Na fraternidade entre as pessoas se veem como irmãs ou como, né, objetos, e os outros têm conflitos de interesses. Eu faço tudo para os meus interesses prevalecer, porque para mim eu sou o mundo e o resto não. A gente já viu todo aquele conflito também do mais velho com o mais novo, isso a gente já viu várias vezes, não vou entrar aqui. Então o problema de Jacob é justamente agora a fraternidade, e a gente vê que é isso que ele tenta isso ele está tentando consertar e desenvolver no mundo. Tanto que a primeira coisa que ele fala quando ele chega, ele fala, Ahai, meus irmãos, não é isso? Vocês são meus irmãos, ou seja, ele está buscando a fraternidade, encontra essa fraternidade um pouco em Rachel, e agora ele tem uma família, é o momento de constituir nos filhos essa fraternidade. Vai ver que não é fácil. Não pronto, sou tzadik, agora a família está perfeita. É só cumprir Torá, só cumprir as mitzvot. Nunca vai ter problema na minha vida, meus filhos vão nascer perfeitos, respeitando o pai, a mãe, os irmãos e pronto. Daqui para a humanidade. Não é assim. As coisas, o mundo não é como a gente imagina, né? A gente vai ver que a gente imagina, Deus mostra, não é bem assim. Né? A gente vai ver daqui a pouco que o tzadik não pode descansar, né? E quando Yaakov vai resolver descansar, falar, tu quer descansar? Como assim? O mundo está ruim. Como você é uma pessoa justa e quer descansar sabendo que tem pobreza no mundo, sabendo que tem maldade no mundo, sabendo que tem desigualdade no mundo, escravidão no mundo? Tu quer descansar? Ah, não. Então quer dizer que você ainda não entendeu o seu propósito. Tá, isso a gente vai ver já daqui 2 parashiot, a história de Yosef e os irmãos. Essa história continua dentro do povo judeu até hoje. Mas agora não é os irmãos, e sim o povo consegue ter fraternidade. A gente sabe, no povo judeu brincam, né? Cada 2 judeus tem 3 opiniões, a cada 10 judeus tem 11 sinagogas. Sempre tem essas brincadeiras, sim? E a pergunta é, os judeus, como povo, conseguem chegar também na fraternidade como povo, mesmo que tem pessoas que pensam de forma diferente e se comportam de forma diferente, e tem pessoas mais sábias, menos, mais justas e menos. A unidade existe. E cada um tem uma cultura, uma língua de um lugar diferente, com formas diferentes e sotaques diferentes, e visões diferentes de mundo. A unidade é possível? Então, o que vai ser, depois de fechar Bereshit, o que a Torá o enredo da Torá é o seguinte: será que esse povo que saiu dessa família também consegue resolver como povo os seus conflitos? E esse é o nosso conflito de hoje em dia aqui em Israel. Como eu falo, quando a gente entra aqui em Israel no ônibus, e tem um monte de judeu dentro do ônibus, é tudo parte de um povo só. Só que tem um judeu russo, tem um judeu americano, tem um latino-americano, tem um africano, tem um europeu, certo? Tem um branco, tem um negro, tem coreano, chinês, certo? Todo mundo é judeu. Um é capitalista, o outro é comunista, o outro é liberal, o outro é de esquerda, de direita. Tudo no mesmo ônibus. Um fala português, o outro fala espanhol, o outro fala inglês, o outro fala russo. Um viveu na União Soviética, outro viveu nos Estados Unidos, outro viveu durante o Holocausto, na Alemanha, no Iêmen, tem de tudo. E quando esses conflitos aparecem no mesmo local, certo? Será que mesmo assim dá para se conviver em sociedade? Respeitando as diferenças e contribuindo com que cada um tem a agregar? E
Se o nosso povo consegue dizer a resposta sim, dá, quer dizer que o mundo também consegue. Ou seja, o que acontece no ônibus aqui em Israel é um reflexo do que pode acontecer aqui no mundo. Agora, se aqui no ônibus em Israel aparece assim, não é possível, o cara é de direita e é de esquerda. E, cara, como eu posso amar? Ele pensa diferente de mim. O cara acha que a cura para uma doença é A, eu acho que é a B. O cara é burro, eu sou inteligente, eu tenho comprovação científica, o outro não tem. Por isso, vamos nos odiar? Os nossos interesses políticos são diferentes. A classe social aqui é diferente. Na mesma sinagoga, a classe social é diferente, às vezes, entre as pessoas. Tem sinagoga que é mais igualitária, mas dá pra... Então, é isso que... Isso tudo que eu ampliei aqui para mostrar como que a Torá... É o que a Torá quer contar pra gente na família de Jacó, que é a primeira família que vai tentar resolver os seus conflitos. Porque a gente sabe que a família de Abraham não conseguiu resolver os conflitos, e a família de Yitzhak também não. A gente pode dizer que não só foi dramático, como foi trágico. Para algum lado, a história. Tanto da humanidade na época do dilúvio, tanto para Caim e Abel foi trágico, para a época do dilúvio foi trágico, da época da Torre de Babel foi trágico, para a época de Abraham não foi tão trágico assim, e na época de Jacó foi menos trágico. Por que menos? Porque ninguém morreu. Conflito esse que ainda Yaakov ainda tá latente, né? Tipo, tá pendente. Tem um irmão que quer me matar. Ou seja, eu não sei ainda o que vai acontecer comigo e ainda vou ter que enfrentar meu irmão. Mas a gente sabe que no final ninguém morre. Isso quer dizer que é uma vitória da humanidade. Ou seja, a história avançou um degrau a mais. Antes a humanidade estava aqui. Depois que tem um conflito entre irmãos, tudo que aconteceu e ninguém mata ninguém, eles conseguem se abraçar e se beijar e caminhar talvez juntos. E pronto, agora a humanidade melhorou. E agora entra na família de Yaakov, que é o Israel que tem que nascer aqui. Aqui tem que nascer os filhos de Israel. Bnei Israel. Am Israel vai nascer daqui. Mas será que consegue nascer? Será que consegue ser Am Israel? Isso quer dizer o seguinte, cada cultura tem o seu Yetzer Hara, tem o seu instinto. Ou seja, cada cultura tem um ponto que nela ela pode ter a fraqueza ou a força dela, certo? Por exemplo, o Esav, os romanos, o ponto deles é o assassinato. O Ismael é o roubo, assim falam nossos sábios através de um Midrashim. Amon e Moav são as relações proibidas. E qual é o ponto de Am Israel? Qual é a fraqueza ou a força de Am Israel? Ou seja, o que ele tem que consertar é a união e a desunião. Esse é o ponto de Am Israel. A Marlok, a discussão ou a união. Esse é o ponto aqui que Am Israel tem que consertar. Cada povo tem o seu ponto que tem que focar nele para consertar. Por quê? Fechando aqui, porque o Am Israel é descendente de Ever, são os Ivrim. E o objetivo de Ever é mostrar que pode ter união no mundo. Isso a gente já viu várias vezes. Se não, lembra, volta algumas aulas aí, tem do Ever, do hebreu, e vai. Vamos então, aqui começar feito todo esse resumo. Que não estava programado, como sempre. 30. Vai avó Gamel Rachel. Então Yaakov casou também com Rachel. Vai Reve Gamet Rachel. E também mamou a Rachel Milea, de Lea. Vai avó de Mood Shavashanim Acherot. E trabalhou para ela outros 7 anos. Acherot, outros 7 anos. Primeiro sobre a palavra Acherot, outros 7 anos. Vem explicar aos nossos sábios que ele trabalhou por ela da mesma forma que ele trabalhou no início por Lea. Ou seja, não é porque ele foi enganar e falou, agora eu vou fazer meia boca também. Certo? Na verdade, ele não trabalhou por Lea. Os 7 primeiros anos, eu falei só ano passado, ele trabalhou por Rachel. Esses 7 anos agora, ele está trabalhando por Lea. Tá? Porque Lea, ele casou antes de trabalhar. O Olavam falou, eu te dei, mas você paga depois. Te fez uma bondade. E Rachel, você cumpriu, realmente. Você pagou os 7, agora você vai receber. É isso que ele fala, porque ele trabalha 7 anos, fala, me dá minha esposa. Aí ele dá o Olavam da Lea. Aí fala, tu me deu a errada. Tipo, eu trabalhei por Rachel. Ele fala, não, eu vou te dar a Rachel. Você trabalhou, tá certo. Eu só te dei a Lea com antecedência. Porque você vai trabalhar para mim mais 7 anos por ela que eu já te dei. Então ele já trabalhou por Rachel, já tá kit. Vai trabalhando por Lea. E mesmo por Lea, ele está trabalhando 7 anos da mesma forma que trabalhou por Rachel. Com honestidade.
com empenho. Tá? Que? Não, eu vejo ele trabalhou os 14 anos por Rachel. Por isso que ele teve. Não. A gente pode ver. Os 7 primeiros ele trabalhou por Rachel, só que recebeu aliado. Sim, Tá bom. aqui. Aí quando ele foi, agora ele falou, vou trabalhar mais 7 anos, por que ele está trabalhando? Por Rachel, porque ele não... Não. Vamos ver. והסוף לבן כל השנים מקום, וירד ויקח את לאה בתו, ויביא אותה ולה ויבוא, ויתן לבן לה זיפה, ויהי בבוקר, והנה לאה, ויאמר אל לבן, fala para לבן, מה זאת עשית? מה זאת עשית? O que é זאת עשית? מה עשית? O que é זאת? מה זאת עשית? O que você fez? O que é essa você fez? Está falando sobre a Leá. Mazot, o que é essa mulher aqui que você fez? O que você fez com Leá? Li para mim. A Lober Rachel lavado, eu não trabalhei para você, ele trabalhou por Rachel. Ele está falando isso para lavar. E Mar, Velá Marimetane, para você eu não trabalhei por Rachel. E por que você me enganou? Aí o que você pensou? Então ele enganou e na verdade foi por Leá. Vai Omer Lavan, esse quer bem comer. Isso não se faz no nosso lugar. Lá tem Tatsela, Lefnei Bechirá, da nova antes da velha. 27. Malé Shavozot. Completa essa semana. Venitna Lecha Gam Et Zot. E eu vou te dar também Zot, essa. Quem é essa? A gente viu no outro versículo, é Leá. Mas Zot a cita. O Zot é a Leá. Eu também vou te dar a Leá. Edzot, que está agora com você, Edzot, essa que você falou, mas Zot cita, o que é essa que você fez? Essa é a Leá. Eu falo, também vou te dar essa, é a Leá. Então, completa uma semana e eu também vou te dar a Leá, Zot, Bavodá, Shetavod e Madeot, Shava Shanim Acharot. Mas agora, com o trabalho que você vai fazer, no futuro, mais 7 anos para mim, ou seja, por Leá. Vai Asi Yaakov Ken, e assim Yaakov fez, vai Malé Shavuot, e acabou essa semana. Vai ter Loit. O que é Zot? O que é Shavua Zot? A semana da Zot. A semana de Shava Brachot, de 7 dias de festa, da Zot, da Leá. Vai ter Loit Rachel. E deu a Rachel, que é o que ele já trabalhou. Berachel Avad. Trabalhei por Rachel. Bitol Lo Leishá, como esposa. Por quê? Está paga. Está trabalhada já. Vai ter Lavad, Le Rachel, Bitol, Et Bilá, Shifcha, Lal Shifcha. Vai a Vega. É o nosso versículo. Entendeu? Está claro? Então é assim, aparentemente parece que não, mas vendo o detalhe, fica claro que ele fala toda hora, até antes, ele falou, eu estou trabalhando por Rachel, eu já estava confirmado, e o Lavan não vem negar, não, na verdade você trabalhou por Leá, mas eu vou te dar, trabalha mais 7 anos, ele falou, não, essa você já trabalhou, mas agora, essa aqui que eu enganei, você vai trabalhar. Também foraste no passo. Sim. Rabzain. Sim. Isso, Malé Shavuazot, Venitna Lecha Gam Etzot. Isso, Bavodá Shetavod e Madiot. Isso, no futuro. E Madiot, Shava Shanim Acharot. Tá bom? 29. Ou seja, ele trabalha 7 anos com empenho por Leá. Mesmo que ele já casou com ela, que já recebeu antes. Tá? Ou seja, isso já vem mostrar um empenho de Yaakov em mostrar que sim, ele é honesto. Que é a crítica que a sociedade, a mídia, faz sobre ele. Tu enganou teu irmão. Fake news. Não, nem é fake news aqui, porque a notícia existe. Né? Sim, o negócio é a narrativa. A narrativa, né? A notícia existe. Fake news não é mentira. Ele enganou o irmão? O fato é mentiroso. Enganou. O contexto a gente não sabe. O contexto você alega ser tal. Você tem determinada narrativa sobre esse contexto, mas a sua narrativa é a correta, porque a gente não ouviu a narrativa do Esav, do oprimido, né? E a questão é a seguinte, então, calma aí. A única forma que Yaakov pode provar a narrativa dele é com o próprio exemplo de vida dele. Isso só vai ser demonstrado com o tempo. E a honestidade dele é a maior prova que ele é o honesto da história. Já que Esav não está lá para demonstrar a desonestidade. Embora a fama já fale por muita coisa, quem tem cabeça pode juntar já os... Vai ter lavado no Rachel, tá. Vai então ele foi com Rachel e ele amou a Rachel Milea. O que é esse Milea? Ou seja, ele amou Rachel de Leá. Então esse Milea vão ter para tudo que é lado. Vai ter que explicar assim, ele amou a Rachel mais do que Leá. Mas esse mais de Leá é muito difícil. Você fala que Meleá significa mais do que Leá. Meleá geralmente é da fonte de Leá, né? Tipo, ou seja, ele Gamet Rachel Meleá, ou seja, ele conseguiu amar mais Rachel do que Leá. Ou seja,
mostrando que ele amava Leá. Certo? Ele ficou casado uma semana com Leá. Ele amava Leá? Sim. Depois está dizendo, ele também amou Rachel e Leá, além de Leá, tipo. Mas a referência aqui do amor é a Leá. A Torá coloca Gam. Gam também, isso. Então essa é a explicação, acho que mais é Meforash. Tem que explicar mais que Leá, por exemplo, o Kliakar vai dar uma opinião que é mais que Leá, ele vai dar a opinião também que... não, o Kliakar vai dizer o seguinte, Leá é a fonte do amor que Yaakov tinha por Rachel, vinha da Leá. Por quê? Porque quando ele descobriu que Rachel entregou os sinais para Leá, ele falou, uau, que mulher. Rachel é incrível. Então, por causa de Leá, ele amou também Rachel. Então, ele vai explicar isso. Ou seja, que por causa do que aconteceu com Leá, ele amou também Rachel. É uma explicação do Kliakar. Tem a explicação que ele amava Leá, mas ele amava mais ainda Rachel. Tá bom? E vai ter a opinião que a gente vai ver no próximo ciclo. Então, até aqui, claro, Yaakov ama as duas. Talvez mais Rachel do que Leá. Gam, Rachel, Leá. Não sei, não dá para dizer aqui, tá bom? E ele trabalhou pelas duas, igual. As duas estão, equiparadas. Embora uma veio por engano e a outra o que ele realmente amava e trabalhou. 31. Vaiar Hashem, que insinuar Leá. E viu Deus que Leá era odiada. Vai fitar que Trachmav Rachel Akará. E então abriu o seu ventre e Rachel era estéril. E aí tem um versículo que contradiz o versículo anterior, claramente. Quem não lê desatento, escolhe um versículo e fala, então ela é amada. Não, ela é odiada. Mas calma aí, a Torá está brincando com a gente. O que ela quer dizer? Ela é amada ou ela é odiada? Tá? Por quem, né? Então, dá para tirar a contradição dos versículos duas explicações. Uma é a que o Urashi vai trazer, se eu acho que vai trazer, não sei se vai trazer, mas é o que a Gemara traz, então pelo menos. Tá? Que ele vai falar, o que é sinuar? Então aqui, em Basar Bababatra, é isso, 123 Alef, que fala o seguinte, a Torá não fala assim nem dos animais impuros, que nos animais impuros, o porco, o camelo, o chafone arnevet, o coelho e a lebre, como se traduz, diz que eram os animais que não eram puros. Não está dizendo que eram os animais impuros, ou seja, a Torá tem uma linguagem, e aí vai falar que Yaakov odiou, ou seja, não fala nem, a Torá, ela presta atenção no linguajar, de fazer um linguajar falando positivo e não coisas negativas. A gente aprende isso, né, em Masai Psachim, no início, que você não pode falar palavras ruins, coisas ruins sempre falar não é bom, tipo coisa assim. A Torá acrescenta um monte de que ela acrescenta palavras a mais na Torá para ensinar, olha, não fala coisas negativas. Então, nem dos animais que não são puros, ela fala assim de uma tzadek, tu pergunta a Gemara, pergunta forte, que ela é odiada por Yaakov, do tzadek. Então, ela fala, não é isso, então. Então, o que é que ela odiava? Um segundo, que é o que onde está isso que eu escrevi? Não estou achando. Um segundo, muitas coisas aqui, um segundo. Não achei. Tá, não achei onde escrever, mas falar de qual. Talvez depois me inventar. Que na verdade, no A, é que na verdade está relacionado a Esav. Ou seja, Deus viu que ela odia, na verdade é o que o Midrash fala, tá? Então estou falando, embora pareça forçado, tem que fazer todo o passur, mas dizer que na verdade ela odiava, que ela deveria ser a esposa de Esav. Ou seja, lembra que ela chorava, porque eu vou casar com um perverso que é o mais velho, e não com o mais novo, com o tzadik. E ela rezou para Deus e tal, por causa disso. E aí acabou casando com Yaakov. A pergunta é a seguinte, se eu não der filhos para Yaakov, eu volto para Esav. Vai ser provado
empiricamente, né, que eu não sou o par de Jacob, e sim o de Esav, por isso que eu não estou sendo compatível, eu não mereço ser a mãe de Am Israel, porque eu sou de Esav. Então isso ela odiava, que isso no Aleá, que ela odiava o ser talvez de Esav, e por isso então Deus abre o ventre dela, para tirar essa preocupação, falar, não, você é a mãe de Am Israel. Você fala o Midrash, tá? Então aí tira a contradição dos versículos. Então ela era amada e na verdade odiada em relação a Jacó. Que? Em relação a Esav. Isso. Desculpa. Eu erro muito os nomes. Então eu sempre prestando atenção nisso. Em relação a quem? O Orahaim, ele vai fazer, e viu Deus que ela era odiada. O que é e viu Deus? Algo que só Deus consegue perceber. Falou Orahaim que nem Leá percebia que ela era odiada. Ou seja, o que é odiada na Torá? Tem que perguntar, o que são as palavras? Será que a palavra odiar, ódio na Torá é o ódio que a gente entende no nosso linguajar? Tipo, e aí vai dizer que não, que desses dois versículos a gente pode entender que o ódio significa aqui ser menos amada do que a outra. E não que ela é odiada na prática. Tipo, não que ela é odiada. E sim, o fato de uma esposa ser menos amada que a outra esposa, a Torá chama de odiada. Tá? Ou seja, que existia uma diferença pequena de amor entre as duas, e por ela ser menos, a Torá chama, e Deus viu que ela era odiada, ou seja, menos amada. O Orahaim vai falar que Yaakov não percebia. Ele tentava tratar as duas esposas igual, mas ele não percebia que ele amava, favorecia um pouco a mais a Rachel do que a Leá. Fala Orahaim, e nem a Leá percebeu. Para ela estava igual. Vaiar Hashem, e viu Deus. Só Deus conseguiu discernir. E já que Deus viu que na família de Jacó existe uma diferença de amor entre duas esposas, e aqui é o problema de toda a humanidade a resolver esses problemas, falando, não, eu preciso corrigir esse detalhe. Eu vou fazer ela engravidar, para equilibrar a equação, e aí a mais duas igual. Mas não tinha o Midrash falava que Yaakov vivia com Rachel, na tenda de Rachel. Que ela é Keretabait. Vai falar que a Rachel ela é a principal da casa. Sim? Sim, é verdade, é o Midrash, mas isso não necessariamente quer dizer que ama mais uma ou outra, ou sim quer dizer necessariamente. Estou falando as opiniões, tá? Ora Rai vai dizer que não. Aí vai dizer, então porque ela é, por outro motivo, tipo, que isso não tem a ver com amor e ódio. O Ramban, ele vai dar duas explicações. Ele vai fazer o seguinte: Leá, o Yaakov pensou, Leá enganou a irmã, né, que casou no lugar da irmã. Ou seja, não necessariamente que Yaakov sabia que a irmã deu os sinais para casar. Ou seja, Leá enganou a irmã para casar comigo. Me enganou a irmã. Se fosse por honrar o pai, ela podia me dar uma dica. A gente já viu porque Leá enganou, não vai entrar nisso aqui, a aula passada a gente viu essa questão. Mas o Ramban falando que Yaakov pensando. E também ela não falou nada para mim durante toda a noite, uma dica, tipo, na noite não está o pai na frente, ela podia dar uma dica, sou Leá. Por isso Yaakov a odiou, falou Ramban. Qual o que falou? Tipo, culpou ela. Tipo assim, ela podia ter falado, porque ela resolveu enganar. Não se engana a irmã. Não engana o marido. Nem uma alusão, nada. Tá bom, honra o pai, mas dá uma dica. Né? E Hashem sabe. Quem fala? Rambana, Narmanides. Deus sabia que Yaakov pensava nessa possibilidade, embora nunca no comportamento demonstrou um desfavorecimento para Leá, tá? Deus sabia disso. E por Deus ter muita piedade de Leá e saber que os atos de Leá foram totalmente para Deus, de forma correta e tal, e calculados, e ela fez o que era. E isso tudo aconteceu, na verdade, porque Deus queria que ela casasse só para ela, né? Tipo, na verdade, Deus é o brother dela, quer ajudar ela. Então, e ela merece isso. Ele falou, eu vou dar um filho para ela, que eu não quero que tenha nem esse pensamento em Yaakov. Então Deus viu que ela era odiada. Ou seja, que Yaakov suspeitava talvez uma falta de caráter da Leá. Tá? E o Midrash tem um Midrash que fala que Yaakov pensou em se divorciar. Falou, cara, ela veio por enganação.
eu vou me divorciar dela, tipo, eu quero a Rachel. Né? Então a mulher fala porque ele enganou ela, que irmã engana a outra, vou ficar casado com uma mulher que engana a irmã e tira o casamento, tipo, quem faz isso? E como Hashem se preocupava com os filhos dele, que ele pensou assim, como eu posso expulsar a mãe dos filhos de Israel? Ou seja, quer dizer que ela vai ter filhos e no final Jacob vai querer se divorciar dela. Como eu posso fazer com que a Israel nasça com mães divorciadas? Sem estrutura familiar. E por preocupação a isso, vai Hashem, viu? Então, vai ver Deus, que ela é odiada, se apieda dela, né? E fala, ela não vai ser abandonada. Vou fazer com que Jacob ame ela igual. E tira essa preocupação e esse pensamento de talvez querer se divorciar dele. Ou seja, que toda a ideia de Deus é fazer com que se existe algum ódio, algum desfavorecimento, é que isso acabe. E é isso que Deus vai se empenhar em fazer agora. Tá? Que os dois são inocentes, tanto o Jacob quanto a Leá. Né? O culpado é o Lavan. O mal é o culpado sempre. Né? A gente tenta botar a culpa no bem, mas não, o mal é o culpado. O Rabban vai dar a segunda opção. Duas mulheres, uma mais amada que a outra, a Torá chama de odiado, que é relativo o odiado da Torá em relação à outra. Mas as duas são amadas, é o que eu falei. Pois está escrito, vai Evgam et Rachel Mileá, está escrito. Claro, no passuco antes. Ou seja, não odiou, é claro que não. Mas já que não tinha já que tinha uma vergonha, mas já que era uma questão meio embaraçosa, né, tipo, gostar mais de uma da outra, eu falando, não, vou resolver esse conflito. Tá? É o Ramban. Já vimos a opinião do Orachai, já vimos foi o Al-Sheikh HaKadosh que falou isso, que Sinuá, que ela era a esposa do Soné, do odiado, que é o Esav, o odiado. Então, Sinuá, que ela era do odiado, e de Esav, então se ela não tivesse filhos, iam justificar que ela não era parte de Jacob. Então Deus abriu o ventre dela e deixou de propósito Rachel, que não tinha essa suspeita, estéril. Para mostrar, não, você é a mãe de Israel e Rachel, por enquanto, nem vai ter filhos. Isso termina o final do versículo, e Rachel era estéril. Então, a opinião que eu não tinha achado, do Al-Sheikh HaKadosh, sim, o Sforno vai explicar que Jacob viu em Leá sinais de esterilidade, que ela não poderia ter filhos, né? E por isso, então, está escrito que ela era odiada. E aí Deus, então, abre o ventre e pronto, acaba o conflito. Então, não tem nada a ver com antes, assim, é o fato de ela não poder ser a mãe de Israel, que é o que Jacob está muito preocupado, tanto que ele fala, já está na hora. Me dá logo minha esposa, já paguei, né? Senão, quando eu vou ter as 12 tribos? Quando vai dar tempo para isso? Verachel Kará, e está escrito Irachel é estéril pela natureza. Ou seja, a natureza de Irachel é ser estéril. Ou seja, Leá estava estéril. Rachel é estéril, é a Kará. Tá? E ela sim vai permanecer até que Deus abra o ventre dela por algum motivo. O Abravanel, que vai ser o que vai ser o mais tentar falar literalmente e tal, vai falar Leá engravida, Deus fez Leá engravidar imediatamente, ou seja, casou, engravidou, na primeira relação, a gente sabe disso também, na primeira relação, ou seja, vai estar, tipo assim, eu não vou dar nem tempo dela não conseguir ter filhos, já vai nascer, casou, já vai engravidar no primeiro mês e ter filho e pronto, tá? Sem Leá precisar rezar para ter filho. Lembra que todas as matriarcas rezam para ter filho? Leá, não, porque ela já engravidou de primeira. Então ela não reza por ter filhos, ela já rezou suficientemente antes, né? Então ela não rezou para a esterilidade, mas de Rachel vai continuar estéril, que ela vai precisar rezar e tal. Tem até um zoa que eu lembrei, bonito, que está escrito nas profecias que Rachel vai ser enterrada na fronteira de Israel, para ela chorar, que ela chora pelos seus filhos, para os filhos voltarem para Israel, para ter a Kibbutz Galiot, a volta do retorno dos judeus para Israel, que Rachel chora pelos seus filhos, certo? Então esse versículo não vai entrar nesse ponto agora. Aí o Zohar fala assim, e Leá não chora pelos filhos? Só Rachel chora pelos filhos? Tipo, Leá não ama os filhos dela também? Não... Aí fala o Zohar, olha que lindo, fala assim, não,
é que Leá já chorou o suficiente antes do casamento para ter os filhos. Tudo que ela chorou é para cair na sorte de Yaakov e ter os filhos dela, para ser a mãe de Amsarela. Ela já chorou antes. Rachel não chorou antes, então ela chora até os dias de hoje. Mas Leá já chorou o que deveria. Tanto que os olhos dela ela tinha problemas nos olhos de tanto chorar. Ou seja, ela já rezou o que deveria. Bonito. Só os olhos mesmo para falar essas coisas. Tá. Vamos continuar. 33, estamos 40 minutos. Tá. Que horas são? Está com horário? 10 e 10. 10 e meia de termina. Vamos lá. A gente começou. 32. Estamos em 32, é isso? Tá. A gente viu um versículo só. Vatahar, então engravidou, né? Leá. Importante esse versículo, hein? Talvez esse versículo é o mais importante da Torá. Vatahar, Leá. Engravidou Leá. Vateled Ben. E teve, e gerou um filho. Vatekra chamou Reuven. E chamou o nome dele Reuven. Que Amra, porque ela disse: Kirá Hashem Be'oni'i, que Atá Yahveni Ishi. Que Deus viu a minha aflição, que agora me amará o meu marido. Meu marido vai me amar. Porque olha que é o versículo mais importante da Torá, talvez. Porque agora nasceu a Israel. Todo o objetivo da criação começou, certo? De onde eu sei isso? Lembra? Caim, primeiro filho que nasceu. Vamos tentar achar aqui rápido. Vai cair Etzolotá, Vesgor, vai ter que achar Mishtor Havá. Aqui. No Vayomer Asher Noim Hen Adam Hayak Echad Mimenu Vai Garesh, tá? Aqui, no capítulo 4, versículo 1. Ve'adam Yadá et Havá. E o Adão conheceu a Havá, Istó, sua esposa. Vatahar Vateled. Engravidou e gerou. Et Cain. Vatomer. Kanit Ish. Et Hashem. Vatosev Laret et Achiv. Et Aevel. Veretzon. Vaikanam. Vetzamah. Vai. Não era esse versículo, mas esse versículo também é importante. Porque está escrito aqui. Vatahar Vateled, no Caim, engravidou e gerou. Nem sempre está escrito engravidou e nem sempre está escrito gerou. Às vezes está só engravidou, às vezes está só e gerou. Vateled Ben. Depois, no Bereshit, acho que é 6, que vai falar, e esse gerou esse gerou esse gerou esse, né? Aqui. Vai rir, me Adam Acharei Lidot. Eu estou aqui no o capítulo 6. זה ספר תולדות אדם, ביום ברא אלוקים אדם בדומה לכנסתו. זכר נקבה ברא שמו אדם, ביום יברא. ויהי אדם 30 שנה, ותלד בדמות בצלמו, ויקרא את שמו שת, ויהיו ימי אדם אחרי את שת. כמה? שת, 800 שנה. ויהי כימי אדם אשר חי את שמה, ויהי שת 5 שנים, ועוד שנה ולד שנו, ויהי שת... não é que não também. Tá, não é que não. Tá, não estou perdendo muito tempo. Depois, tá na aula de número 8, por aí eu falei isso. Então tá lá. Já faz 1 ano e meio, 2 anos. Não. Vamos lá. Mas eu falei na aula que às vezes está escrito verbo vatahar e às vezes está escrito vateled. Vateled gerou, realmente. Teve o filho e educou ele e tal. Mas só está escrito vatahar, engravidou nos filhos, que através do nascimento deles é um desenvolvimento para a humanidade. Ou seja, que até então não existia essa força no mundo, Vatahar, e ela engravidou de uma força nova que existe no mundo, coisa que até então nunca existiu. Lembra? Lá no início. Então, Vatahar, Vateled. Ela teve e conseguiu gerar, e criou essa força, tá? Então aqui vem uma força nova para o mundo, chamada Reuven, que é o primogênito de Am Israel, o povo judeu, o povo de Israel, né? E também está escrito que ele é o quê? O Ben, é um filho. Que lembra que a gente viu que na Torá, o que significa Ben? A gente viu que Ben é o nome de Mashiach, do Messias. Que o objetivo do mundo é que nasça um Ben, um filho. Mas não nasce um Ben. Que lá em Daniel chamou Mashiach de Ben. Tá? Que existiu o Adão, certo? O homem, que é o primeiro ser humano. E o último ser humano se chama Ben, filho. E entre isso são Bnei Adam, são os filhos de Adão. Mas não é o Ben, não é o filho. O objetivo da humanidade é que o Adão gere o Ben. E através disso existe um momento histórico, a história, que são, a princípio, 6.000 anos, que é o processo de que o ser humano, o Adão, vai tentar virar Ben, filho. Tá?
E isso é o Bnei Adam, é a humanidade, que somos nós. E tem várias tentativas. E aqui é a outra tentativa. E o que é? Vatahar, veio uma força nova no mundo e gerou um Ben. Ou seja, ele talvez pode ser Mashiach. Por quê? Porque ele é o primogênito de Israel. E lembra que a primogenitura quer dizer muita coisa na Torá. Quem é o primogênito é a discussão de tudo. Quem é o primogênito? É o Ben. Primogênito do mundo, é o Mashiach. É o filho de Adão. Tá? O Kabbalah vai dizer que o Yaakov era o Adão e tal, várias coisas assim. Quem sabe o Kabbalah sabe essas coisas. Que é o Tikkun no concerto de Adão, e ele tem um filho, agora ele tem o Ben. Então a ideia de nação Ben aqui é o mundo pode ser resolvido nesse filho. E o nome dele é Reuven, olha o nome, Reuben, veja, Ben. Veja, o filho, o Mashiach chegou, Reu, veja, Ben, é o nome do filho. Por quê? Porque até então não existiu um Ben. Existiu várias tentativas fracassadas, mas desde os patriarcas nunca existiu um Ben, existiu avot. Sempre existiu pais, patriarcas. Certo? Abraham, Yitzhak não é filho de Abraham, ele é um patriarca de Am Israel. Yaakov não é filho ele é um patriarca de Am Israel. Certo? Agora é o primeiro filho, que esses patriarcas, finalmente, ou seja, aqui tem uma mudança, que agora vai mudar toda a história do Bereshit. Até então era uma história, agora talvez é um divisor de águas. Até então é a história dos pais. Agora vai começar a história dos filhos. Ou seja, começou uma nova era na humanidade. Né? A era dos filhos dos avós. Né? Que a gente vai chamar isso de Bnei Israel. Os filhos, quando tiver vários Ben, vão ser os filhos de Israel, é o Bnei Israel. Então aqui começa a história dos filhos e não mais a história dos pais. E a gente sabe que a diferença histórica de gerações entre pais e filhos geram várias tretas na humanidade. Certo? A mudança de geração é geralmente onde todos os conflitos na família, que a geração do pai não consegue entender a geração do filho, e a geração do filho não consegue entender a geração do pai, os conceitos são diferentes, as ideologias são diferentes, as almas são diferentes, os propósitos são diferentes, e agora acabou um propósito da humanidade que é dos patriarcas, ainda não completou porque Yaakov não virou Israel, mas quando Yaakov virar Israel, ele morrer, acaba essas... Mas antes de acabar, já começou a geração dos filhos, que são propósitos diferentes dos patriarcas. São condutas diferentes, Deus quer outras coisas deles e não tá. Então, por isso, Ben. E o filho, veja, Ben, acabou os avós. Porque a princípio o Reuven podia ser o quarto patriarca. Mas não, ele é o primeiro filho. E isso é muito importante, ele é o primeiro filho e não o último patriarca. E importante, porque vão ter outros filhos. Então talvez o Yosef é o filho importante, o Yehudá. Não, porque até agora tem filhos. Isso ninguém pensou ainda. Que pode ter. Lembra? A gente viu que Yitzhak nunca pensou que vai nascer dois Israel. O Esav e Yaakov. Mas a gente viu que só Yaakov vai virar Israel. Mas aqui não. Vão ter vários e todos vão virar. Isso vai ser impressionante. E Yaakov talvez comece a suspeitar. Caraca, se eu tiver vários, quem vai ser? E os filhos vão respeitar. Só um pode ser Ben. Não tem Banim aqui, filhos. Só tem um. E será que eles vão conseguir entender que não? Que todos são? Isso é uma história que ainda vai ter uma longa história em relação a isso. Então, chamou Reuven. Por que o nome é Reuven? Eu expliquei um sentido. Vamos ver o Rashi. O Rebotei no Pishu. Nossos sábios ensinaram. Amra, ela falou. Reu, veja. Ma ben Benir le ben Hamid. A diferença do meu filho com o filho do meu sogro. Sim, mas aqui não é sogro não. É do irmão do meu marido. Do meu cunhado. Cunhado, isso. Do Esav. É o filho do sogro dela. Tá. Ben Hamid. Isso, exatamente. Ben Hamid. É sobre Esav. O filho do sogro, isso. Ou seja, o sogro é Yitzhak. No caso, eu pensei em Lavan. Fui pro lado errado. Isso. Olha a diferença do meu filho do filho do Yitzhak. Né? Ou seja, do Esav. O que tem? Shemachar Bechorá Yaakov. O Esav vendeu a primogenitura para Yaakov. Ele concordou em vender a primogenitura para Yaakov. Certo? Vezé lo machar Yosef. E o meu filho não vai vender a primogenitura para ele. Ele renegou a primogenitura, foi um pecado. O meu filho, o Reuven, não vai vender a primogenitura para Yosef. Não vai, ele vai querer a primogenitura. Vai querer ser Am Israel. Velo irer alav. E mesmo
que o Esav vendeu para Yaakov, ele ficou chateado com Yaakov, bolado, zangado com Yaakov e quis matar Yaakov. Yaakov tem que fugir, agora ele está nessa situação. E o meu filho, que mesmo que não vendeu, e vai perder a primogenitura para Yosef, né? O Reuven vai perder no decorrer da história a primogenitura, mesmo assim, ele nunca pensou em matar Yosef. Nunca pensou sobre que droga, tem o outro conseguir a primogenitura e eu não sou mais o primogênito. Nunca isso passou pela cabeça dele. Velod, e não só isso, Sheló Ireira Lav, não só que ele nunca pensou nada de mal para Yosef, ela como quis salvar o Yosef do poço. Que é o que ele vai tentar. Quando os irmãos estão cá, falando, não, ele na verdade, vai para lá que eu quero tirar ele para a cordinha, a gente vai ver isso, né? Depois ele chora, ele não sabe quando vendem. Ou seja, ele perdeu a primogenitura. Ou seja, aqui já começa o conserto da humanidade, que são filhos que vai perder a primogenitura sem querer perder. É uma situação muito mais extrema do que do Esav, e mesmo assim não só ele vai querer matar e odiar, como ele vai querer salvar e vai amar o Yosef. E aqui o Rashi já está demonstrando no início dos Banim o sucesso dessa família, tá? Então, Reuven, veja o meu filho em relação aos outros filhos, a diferença de comportamento, a diferença de valores, né, que vai ter nessa família. Ué, mas isso ainda não aconteceu. Como você vai chamar o filho para uma coisa que ainda não aconteceu? Por isso que o Rashi falando, os sábios falaram, é um drash, é um midrash, não é o pshat, não é o simples, o literal, tá? Ou seja, quer dizer o seguinte, tá bom, elas eram profetisas, pode ser que ela já teve um insight disso. Isso é a princípio é isso que os sábios querem falar, mas não conseguiu, fizeram, não conseguiu. Tá. Então, o Rashi, ele vem trazer o midrash, o que nossos sábios falaram, mas não o que está escrito no versículo, tá bom? Então, esse é o Rashi. A pergunta é o seguinte, da onde esse midrash aprende? Porque nenhum outro filho, o Rashi vai falar, é porque isso no futuro é tal coisa. Vai dizer, não, porque aconteceu tal coisa, e aí por isso o filho é esse. Só o Reuven, ele vai trazer a história lá para depois. E a história é porque, na verdade, todos os filhos, se perceber, depois é importante ver e dar uma olhada, todos os filhos, primeiro está escrito que o motivo do nome, e depois é dado o nome. O Reuven é o único que é exceção. Que primeiro ela dá um nome, e depois está escrito o motivo do nome. Tipo, a Torá própria escreveu o motivo, porque ele pegou outro motivo do futuro. Então, quer dizer que não, que na verdade, por ter dado o nome antes do motivo, quer dizer que o motivo que a Torá traz não é o único motivo. Ou seja, existe um drash, existe alguma coisa que tem que aprender desse nome. Tá? É isso que os explicadores do Rashi vão dizer. Então, mas o que ela fala? Ela falou que o pshat, o literal, que Ra'ashem Beoni, Deus viu minha aflição, que Atá Yavai Nishi, que agora meu marido vai me amar. Isso eu boto depois, quanto tempo tem, só para calcular? Vamos... não vou explicar agora, eu vou chegar até Yehudá e depois eu explico tudo junto, tá bom? Mas eu vou explicar o seguinte, um negócio interessante, que na verdade está escrito sobre Yehudá, os fornos, ele falou um negócio muito interessante, que é o seguinte, esses nomes, vamos dizer, todo filho vai ter um motivo e vai ser dado um nome, tá bom? E Deus ouviu, e o nome é Shimon. E agora o meu marido vai me acompanhar e o nome é Levi. E agora eu agradeço a Deus e o nome é Yehudá. Todos vão ter motivo, tá bom? E vai ser dado um nome. O Reuven tá bom, é dado o nome e depois tem o motivo, tá bom, exceção. Mas então o que acontece? Como que é esse processo de dar nomes? Tu no final vê assim, o que aconteceu? Então eu vou combinar aqui. Inventei um nome novo, Reuven. Não existia esse nome, eu inventei por causa do acontecimento, né? É uma pergunta. Ou elas eram profetisas e a pessoa nascia com um nome. Não, porque está escrito Vateká, ela chamou. Tá bom, tem um insight talvez do Midrash, que o Rashi... Então esse fone vai falar o seguinte, não, como é a história? Isso é importante, isso é interessante também. Os nomes já existiam. Avraham, já existia vários Avraham na humanidade. Yitzhak, um monte de Yitzhak. Historiadores acharam já vários reinos muito antigos com nomes. Avraham, Yaakov, Israel, Yitzhak, ou nomes variantes, Reuven, Yehudá. Esses nomes já existiam na humanidade, eram comuns.
na humanidade. As pessoas davam esses nomes, entendeu? Então, o que elas faziam? Eu estou pensando em dar um nome Reuven, eu estou pensando em dar um nome Dan. Gosto desses dois nomes, ou outros nomes, não sei. Aí, quando nasce, ela tem um sentimento, agora o meu marido, Deus viu a minha aflição e vai fazer meu marido me amar. E já que eu entendi quando nasceu, que Deus viu, que Deus era o verbo de lirot, de roer, né, Hashem, de ver, Reuven, que ele viu, então já que tem a ver com esse assunto, eu vou dar um nome que já existe, Reuven. Entendeu? E agora Deus ouviu. Então já que aconteceu uma coisa de ouvir, e é isso que eu senti na hora, eu vou pegar um nome que já existe, Shimon. E assim todos os nomes judaicos. Isso é muito importante. Não é que as pessoas inventavam nomes, os nomes já existiam, já tinha essa cultura de ter nomes e por aí vai. A gente vê, Yehudit já existia, esposa de Esav, por exemplo. Então, óbvio, se Yehudit existia, Yehudá provavelmente existe também, certo? É lógico. Então, assim eram os nomes. Interessante, tá? Uma coisa interessante, e isso a gente faz até hoje. Os nomes já existem, você pensa os nomes, sei que lá, ou dos familiares, ou por algum motivo, e aí depois quando nasce você tem um motivo, e você encaixa o motivo no que já existe, e aí você escolhe um nome. E assim é a tomada de decisão do nome das pessoas. Acho que talvez todos nós fizemos alguma coisa parecida com essa. Pode ser que o motivo é da família, o nome da família, pode ser. Mas, ou seja, o nome já existia, você tem um motivo. Você pega o motivo e adapta ao nome que existe e não se inventa nome, tá bom? Esse é o esforço interessante sobre Yehudá. Vamos falar só mais algumas coisinhas e a gente fecha a aula. Vamos continuar o texto e depois a gente volta. E Vatahar Od. Engravidou, ou seja, Vatahar. E teve uma nova força no mundo que não existia. Od, Amai. Não é mais. Lembra que o Evan, você que gosta, né, Ângelo? Vatosef. E acrescentou e teve mais um filho de Adão. E teve mais um aí. O irmão desse, lembra também do Esav? É o irmão daquele. Aqui não, Vatahar Od. E, ou seja, teve um filho. E agora tem outro também filho, também uma nova força no mundo. É um a mais, mas não é o outro, o secundário em relação ao irmão. Tá? Vatahar, cadê? Vateled, e nasceu Ben, também, Ben, filho. Vatomer, eu vou ler o versículo. Vatahar, Vateled, Ben. Vatomer, que chamar Hashem que sinuá no rio. Deus ouviu que eu sou odiada, vai ter ali Gamedzé, então me deu também esse. Vatikra chamou Shimon, e o nome foi Shimon. 34. Vatarod, e engravidou mais uma força. Vatered, gerou Ben, um filho. Vatomer, Atapa'am lavei Ishi, agora meu marido vai me acompanhar. Elai, comigo, que ladati losh eloshabanim, que eu dei para ele 3 filhos. Aliken, Karashemó Levi, e por isso o nome dele vai ser Levi. São 4 esposas, 12 filhos. Todo mundo comenta que elas já sabiam que iam ser 4 esposas e 12 filhos. 3 para cada. A matemática é simples. Então agora, pronto, meu marido vai me acompanhar. Eu fiz a minha parte. É isso que ela está falando. 4, Vataharod. Mais uma nova força também. Vataharod. Vateled, Ben. Sempre a mesma estrutura, estão vendo? Porque o Vatahar é importante, o Od é importante, o Vateled é importante, o Ben é importante. Tudo quer dizer uma coisa muito importante na humanidade. Vatomer, ele falou, agora eu vou agradecer a Deus. Alken Karashemó Yehudá. Por isso o nome dele é Yehudá, Vatamod Meledet. Depois a gente vai estudar porque ela parou de engravidar depois do quarto, mas porque ela teve mais um, porque cada um é 3. Agora eu tive 4, ou seja, mais que a minha porção. Qualquer suspeita que eu era de Esav, acabou agora. Deus fez piedade para mim, foi tudo bondade de Deus, porque tudo foi para mim, eu não mereço isso, o Leá pensando. E Deus fez isso por mim, não só 3, me deu 4, além da cota. Uau, agora eu tenho que agradecer. Sai falando, até Yehudá nascer, nunca ninguém tinha agradecido a Deus. Né? Tem uma Gemara, um Midrash que fala isso. E só para a gente terminar, a gente vai reparar que nesses 4 primeiros filhos, essa é a primeira rodada, né? Vamos dizer assim, aí depois vai ter mais uma historinha, vai ter a segunda rodada, que vai ser o escravo, a escrava, a Bilá, né, de Rachel. Aí depois vai ter a escrava de Leá, que é a segunda rodada, depois tem a terceira rodada, que são os filhos Aí depois vai ter a terceira rodada, que são os filhos de Leá, mais 2, e depois a quarta rodada, que são os filhos, no final 12 filhos. 6 vão ser de Leá, 2
de Bilá, 2 de Zilpá e 2 da Rachel. Ou seja, todo mundo vai ter 2 e ela vai ter o somatório de todas as outras juntos é ela, né? Ela vai ter 6 e cada um 2, ou seja, as 3 juntas é igual a Leá. Mas se a gente reparar, só nessa primeira rodada, todos os nomes está escrito a palavra Hashem, Yud Kei Vav Hei, que é o nome de piedade de Deus. Vatahar Od Teledbo, Vatapam Hashem, Ilaveishi, que é Adeloi Shloshabanem, cadê? Vatomer, que chama Hashem Kisnua Anuchi, né? Vatahar Leá, cadê do Vaira Hashem Kisnua Leá? Hashem viu, né? O Hashem viu que Leá era odiada. Hashem. Vatava Tenevat Ben, Vatikat Shemor Euven, que Amra Kirá Hashem, que Deus viu. Vatahar Od Vateled Ben, Vatomer, que chama Hashem, né? A gente vai explicar porque não está escrito Hashem. A explicação é que o nome de Levi tem os nomes, tem algumas das letras de Deus, isso a gente vai explicar depois. Vataharod, Vateled Ben, Vatomer Apam, Odit, Hashem, vou agradecer a Deus. A quem chama Yehudá, Yehudá tem os 4 letras de Deus, tá? Mais o Daled, né? Que também é o 4, que são 4 letras, tá? Vatomer Meled. Aí vai acontecer a história, aí quando nascer aqui, por exemplo, de Bilá, Vatetem Lo Bilá, Vatahar, no 5, Vatahar Bilá, Vatel, também tem o Vatahar, Vatel, de Yaakov Ben, Vatomer Achedanani, Elohim, não é mais Hashem, Elohim. E aí todos os outros nomes, Elohim, não vai ter mais Hashem. Ou seja, todos os 8 filhos que vão nascer, vai ter Elohim, na explicação do nome. Os 4 primeiros vai ter o nome Hashem. E qual a explicação disso para a gente terminar a aula de hoje? A explicação é que esses 4 filhos para Leá é pura piedade de Deus. Deus está fazendo isso por Leá, por Yaakov, por Am Israel, mas não pela justiça e não porque deveria ser, mas pelo mérito da Leá, pelo que ela constituiu da vida, pelo que ela rezou, pelo que ela se empenhou, Deus fez ela virar a matriarca, né? Como a gente vê, Apamo e Laveishi, agora meu marido vai me acompanhar quando tem um Levi. Fala algum comentário que a gente vai falar aula que vem, eu não vou perder tempo vendo quem fala, que é isso? Também depois da vida, que nós 2 vamos ser enterrados juntos. Né? Ele sempre vai me acompanhar, meu marido, a gente vai ser enterrado um do lado do outro. Então a gente vê como Leá, ela conseguiu piedade de Deus, que é aquele que quer, mesmo que talvez o destino fosse Esav, talvez a pessoa quer, ela consegue, é isso. Se você com certeza está acompanhando aí e ainda não assinou no canal, por favor, assina. E também divulga, curte, que ajuda muito o canal, a gente se vê. E Shavuot também, Hag Sameach para todo mundo, boas festas, vamos receber a Torá.